Acordo e abro a janela. Vejo a rua, a paisagem, enfim. Ah, como é grande o mundo, mas para nós ele não pesa mais que uma doce criança agitada. Se contorce em nossos braços e acaba por rir e chorar. Ah, nós também somos o mundo, deitados no colo dos heróis, para chorar e sorrir, como eles mesmos, ao se entregarem, quando os deuses, de trás da água, do raio e de todo o mundo, o chamarem pelo seu nome, disseram: carreguem nos ombros, ó filhos de Ulisses e Aquiles, o peso de ser leve. Este poema, o qual acabei de ler, chama-se Eterno, e é apenas um dos belíssimos poemas contidos em Travessia, livro este que recebi em primeira mão do autor baiano, finalista de concursos de poemas e também autor de novelas, Alexandre Bartilotti. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre esta obra de arte. Camera, ready, action. Yeah, go like lights, camera, ready, action. Do you know what I mean? Camera, ready. Confesso que a minha experiência com este livro foi um tanto quanto incômoda. É claro que no bom sentido, no que se refere ao efeito que as palavras têm sobre nós. E eu não poderia esperar menos em se tratando de uma poesia. Eu não poderia esperar uma experiência menos sensorial do que essa. Comecemos então pela capa, na qual se vê um rosto humano e em seu interior, como uma pintura em tela, uma estrada que segue linha reta. Em redor, algo que se assemelha a um deserto, árvores mortas. Como se pode ver, a capa, por si só, faz jus ao título, Travessia, como um convite a uma viagem no interior do ser, uma viagem que por vezes pode ser insegura, obscura, profunda e emocionante. O livro funcionou para mim como uma espécie de monomito, uma estrutura narrativa que tem o objetivo de mostrar a trajetória do personagem, bem como os seus desafios, as suas vitórias, como se vê na jornada do herói de Campbell. Porém, aqui a gente não tem um personagem central, mas um eu lírico que nos conduz nessa viagem interior e poética. O autor estruturou o livro em 3 partes, que funcionou muito bem porque ele transmite essa ideia de inícios e encerramento de ciclos, como se vê na nossa vida. Como as 3 principais fases da vida, em que nascemos, crescemos e morremos. E na primeira parte, o autor começa o livro com um poema cujo nome é Convite, no qual esse que observa, esse eu lírico, ou sujeito lírico, ele flutua em devaneios, em memórias, e aos poucos o leitor tem a sensação de estar pensando junto com ele e construindo todo esse percurso no qual ele vai lembrando e montando essa espécie de caminho para dentro dele mesmo. É complexo e o intuito aqui não é desvendar cada poema, se deliciar com as palavras, experienciar essa fantasia e entrar mesmo nesse labirinto, nesse caminho, atravessar esse caminho que é o eu interior. Esse convite, o observador lírico, ele pinta algumas cenas que tem muito a ver com a infância, tem a ver com recomeços, com experiências. E a segunda e a terceira parte aqui do livro também mostra esse início e encerramento de ciclo. É como se a gente acompanhasse de fato a jornada do herói. É como se acompanhássemos de fato essas vivências, essas experiências que, ao mesmo tempo que ele pinta esse cenário obscuro, que mostra as coisas dentro dele, ao mesmo tempo que você, quanto leitor, também observa ou se vê pego também nesse devaneio das questões interiores, ao mesmo tempo que o livro tem esse olhar para o interno, para o introspectivo, para as sombras, ele também joga luz no mundo externo, levando a considerar ou reconsiderar outras perspectivas. A gente percebe que
essas pinturas podem ser até mais abstratas do que claras e significativas. Então é uma condução para algum lugar ou talvez para lugar nenhum. Um livro que pincela o luto, que pincela as inseguranças, as incertezas da vida, amizades, início e encerramento de ciclos. Ele tem um ar de melancolia, sabe? Ele é tão poético, ele é tão pesado em termos das palavras, sabe? Tão impactante, é isso que eu queria dizer. Ele é tão impactante em termos de palavras que ele traz uma experiência sensorial, né? Acredito que as poesias em geral fazem isso, mas eu gostei e me identifiquei tanto com a escrita do Alexandre que eu até mesmo cheguei a comentar com ele que eu já quero ler um romance dele. É uma prosa, porque ele é muito poético, ele é muito sensível com as palavras e ao mesmo tempo ele é muito duro. E assim, tem versos pequenininhos ali que vão te impactar muito, sabe? Talvez 2, 3 palavras ali que vão mexer muito com você, da mesma forma que mexeu comigo, acredito. Então é um livro que ele te leva, ele te conduz nessa viagem, nessa travessia, como uma forma também de fazer você reconhecer as suas sombras, abraçá-las, aceitá-las e desenvolver nelas, né? Essa jornada aqui do sujeito ou de você mesmo é esse desafio de caminhar dentro de você e trabalhar todas essas questões que por vezes parecem difíceis, duras demais de aceitar, sabe? Na segunda passagem você já está no meio da sua trajetória e você reavalia, reconsidera todo o percurso que você fez até ali, depara com a fadiga do que você já trilhou e do que ainda falta para percorrer, até chegar na parte 3 do livro, para ver se ela tem lutas, ela tem sofrimento, ela tem dores, tem perdas e ganhos e também tem a morte, encerrando aí a terceira e última etapa da vida. É um livro muito interessante. Eu reafirmo aqui que o Alexandre ele tem uma habilidade com as palavras que é impressionante. Enfim, gente, eu achei a experiência magnífica e fazer essa travessia, percorrer esse caminho que é o caminho da vida, e aqui na jornada do herói ou na própria vida, né, na vida real, nós também fazemos isso. Em suma, é um livro que ele vai te ensinar com esse jogo de luz e sombras a fazer uma viagem dentro de você, no seu interior. É um convite a essa travessia e é isso. Gostaria muito de indicar esse livro para vocês. Deixei aqui no primeiro comentário fixado o @ do autor, tá? Se você tem interesse em adquirir o livro, entrar em contato com ele. Tenho certeza que será uma experiência encantadora, assim como foi para mim. Beijos e até mais.